aí, galera, estamos aqui mais uma vez em Hóspedes do Tempo. E eu vou fazer aqueles pedidos que vocês já sabem e que às vezes vocês acham uma chatice e deixam para dar o like e se inscrever no final. E é claro que vocês vão esquecer, né? Então, assim, agora, nesse momento, aproveita aí, dá o like, façam sua inscrição, porque vocês sabem que é importante para todo o canal no YouTube, para o algoritmo poder enviar o nosso conteúdo para outras pessoas. É preciso que vocês façam isso. Deem um like, dê um like aí, não custa nada, se inscrevam no canal e vamos começar o nosso programa de hoje com um tema muito bacana, com a professora Daniele Amâncio. Prazer. Muito prazer. A gente estava conversando aqui antes de apresentar, mas eu vou apresentar, né? Professora Daniele Amâncio. Vou dizer aqui que eu adorei seu vestido. Muito obrigada, muito obrigada. E aí eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, brevemente, sobre como é que você começou esse caminho, tá? Para escolher esse tema. Na verdade, o projeto, né, de trabalhar uma educação antirracista, ele já começou desde a época da minha graduação em História, né? A partir do momento que eu tive contato com a história da África, né? Então eu me deparei com uma parte da história que foi vetada durante toda a minha educação básica, como infelizmente, né, até os dias de hoje, né? É verdade. A gente vê que a educação básica, que vai desde da educação infantil, né, até o terceiro ano do ensino médio, existe uma carência, né, muito grande e se trabalhar profundamente a história dessa população africana, né, dentro do nosso currículo. Então, quando eu me deparei, né, com aquele outro olhar, né, olhar o africano diferentemente de um povo escravizado, como é trabalhado no currículo da educação básica, né, mais com essa ênfase, eu me voltei a ter o interesse de aprofundar, né, esses estudos. E aí eu terminei a graduação e como projeto acadêmico eu busquei a me aperfeiçoar. Busquei um curso de Ciências da Religião, onde eu pude adentrar um pouco mais dentro das religiosidades de matrizes africanas e trabalhar a Lei 10.639. Você pode explicar para o público que lei é essa? Isso, com certeza, né? Uma lei que ela está na LDB, né? Que é a Lei 9394/96, e existe um artigo dentro da LDB que fala sobre a questão da Lei 10.639, em que diz que o ensino do estudo da África, né, e do afrodescendente, ele se torna obrigatório em toda a educação básica escolar, né, que infelizmente a gente tem uma dificuldade em implementar de forma prática, né? Valendo que essa lei, né, ela foi promulgada em 2003. Nossa, faz tempo. Então são mais de 20 anos, né, que essa lei ela é vigente, só que a gente encontra muitas barreiras de implementar de fato numa prática pedagógica. E por que eu falo isso? Devido ao racismo. Então a gente encontra muitas barreiras, né, quando a gente busca trabalhar cultura, filosofia, história, literatura, dança, música, arte, tudo que venha voltado por uma vertente afro-brasileira e africana, a gente encontra muita barreira devido ao racismo, né? Que infelizmente é vigente dentro da nossa sociedade e dentro dos espaços escolares, né? Dentro dos espaços escolares, você falou isso agora, me deu assim agora uma curiosidade. Como é que as crianças e os jovens, eles recebem essas informações hoje em dia? Por exemplo, estão lá estudando e sabem lá, desde a única coisa que é mencionada é que houve escravidão, que é assim que é falado, e que a princesa Isabel fez aquilo, né? Mas hoje, quando se entra com esse conteúdo,
como é que é a reação dos alunos? Então, né, partindo de uma vertente, né, de hoje, né, existe uma luta muito grande de você implementar dentro dos espaços escolares o tal do letramento racial, né? O letramento racial, que é justamente você trazer para os alunos essa consciência de que o racismo existe e que você precisa combatê-lo. E de que forma você combate o racismo dentro dos espaços escolares? Trazendo boas referências. Você trabalhar o outro lado que a história não conta. Né? Você trazer personalidades, você trazer figuras históricas, né, que fizeram a diferença, né, no campo da literatura, no campo das ciências, né, resgatar aquela história lá de trás, né, dos primeiros reinos africanos, né, os reinos de Gana, o reino de Mali, né, e você trazer toda essa África, que é essa África que eles vendem hoje, né, que é uma África empobrecida, né, após o imperialismo, né, o imperialismo é você ir contramão isso, você resgatar as verdadeiras raízes dessa África rica, né, e que produziu conhecimento, né, a gente trabalhar esse conceito da civilização, né, o primeiro hominídeo, ele surge aonde? No continente africano, então os primeiros conhecimentos, né, que a gente tem dentro das ciências, né, de matemática, de arquitetura, de medicina, de filosofia, tudo veio de África, né, os próprios gregos beberam, né, dessas fontes, né, quando fizeram as suas incursões, né, dentro do Egito, que foi um nome dado pelo grego Egito, mas na verdade é de Kemet, né, Kemet negro, né, então quando você adentra nesse universo, você começa a combater o racismo, né, porque você começa a trazer para essas crianças boas referências e que elas se sentem pertencentes. Exato. Né? Pertencentes. É exatamente isso. O letramento racial, ele quer buscar isso, um pertencimento, é criar uma identidade, né? É você tornar-se negro. Tornar-se negro, ele vai muito além de uma questão arquétipa, biológica. É um ato político, é um ato cultural, é um ato político. Então é você trazer para essas crianças justamente essas fontes, para ela se ver enquanto uma criança negra e ter essa representatividade, né, e lutar, né, em prol disso, das suas raízes históricas, das suas raízes culturais, e se sentir orgulhosas, né, e se sentir orgulhosas do seu arquétipo, do seu cabelo crespo, entender que esse cabelo ele veio de rainhas, de princesas, quando você resgata essa história, né, como fala dos reis de Mali, de Gana, então você desconstrói, né, todos esses estereótipos negativos e racistas, né. E aí, bom, chegamos nesse momento em que você fala da desconstrução que fizeram da história verdadeira, da história que vai, e aí quando você traz para a sala de aula, você vai dando essas informações e as pessoas vão se sentindo pertencentes, vão perdendo a vergonha, porque, infelizmente, é o que se faz aqui, né? Faz com que a pessoa ela seja até oprimida, né? Eu lembro da minha infância no colégio e era uma opressão danada, eu lembro muito bem. E aí, como é que você, na prática mesmo, porque eu falei de cinema, por exemplo, mas como que você usa o lúdico, de repente, na sala de aula para trazer isso? Né, então, hoje eu atuo com inclusão, né? Então, desde 2022 eu atuo em sala de recursos. E aí, o que eu utilizo muito com as minhas crianças da inclusão, né? Dentro dos projetos? Literaturas voltadas para uma biografia africana. Então ali, além de trabalhar esses contos africanos, essas histórias africanas, eu consigo desenvolver com eles até mesmo uma prática corporal. Que legal. Trabalhando motricidade, trabalhando coordenação motora fina. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um dos projetos que eu fiz, né? Do livro da Bell Hooks,
meu cabelo é de rainha, meu crespo é de rainha, né? Então, dentro dessa literatura, as crianças, elas tiveram oportunidade de ver várias formas de tipo de cabelo crespo. E aí, com aqueles desenhos e com novelos de lã, eu ajudei as crianças a trabalhar, a trançar, a trabalhar a coordenação motora fina, né? Também a questão da musicalidade, com a capoeira, com o jongo, né? Então, assim, é possível você trabalhar inclusão e educação antirracista. Na verdade, dentro do espaço escolar, você tem um leque de possibilidades de você desenvolver uma prática antirracista, né? E vale lembrar que não somente nas datas, né? Principalmente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que é o dia voltado, né, para a gente repensar essas práticas. Não, mas é durante o ano todo. Isso é muito importante. A gente frisar, né, que o educador, ele tem por dever, e é um compromisso nosso, combater o racismo. Então, assim, existe uma gama de projetos, né, que você pode trabalhar com o seu aluno e repensar essas práticas, né? Então, assim, com literatura, com musicalidade. Da literatura, quem é que você trabalha bastante? Então, eu procuro trabalhar muito os livros, né, infanto-juvenis, né? E aí tem o livro do MC, da Amoras, esse livro que eu citei agora, da Bell Hooks, Meu Crespo é de Rainha, dentre tantos outros, né? O Cabelo de Lelê, né? Existe assim uma gama, né, de livros infanto-juvenis que você consegue trabalhar com as crianças, né? Trabalhar muito essa questão da ludicidade e trazendo essa consciência, essa representatividade. E mostrar que não é só numa data festiva, numa data comemorativa. Isso aí é a sua vida, é o dia a dia. Exatamente. Né? Exatamente. E os colegas, como é que eles recebem isso? Os que não se envolvem muito com essa questão? Então, como eu digo para você, né, que eu disse ainda há pouco, né, existem, infelizmente, barreiras. E você vê que é por conta justamente do racismo. Quanto mais quando a gente busca trabalhar filosofias dentro da religiosidade, né? Então, existe sim um preconceito muito grande. E aí é o tempo todo que eu busco trazer essa consciência, né? Se no espaço escolar tem lugar para se trabalhar religiosidade da antiguidade, como religiosidade mesopotâmica, egípcias, fenícias, né? Até o próprio hebraico, e por que não tem espaço para se trabalhar religiosidade iorubá, né? Por que não? Né? Por que algumas divindades, alguns deuses, né, de outras culturas, eles têm lugar no espaço escolar, e por que as divindades e os deuses iorubanos não podem adentrar? Então aí a gente começa a tratar de um racismo religioso, que infelizmente ele é vigente, e aí a gente encontra essas barreiras, né? Não somente assim de algumas crianças, não, eu digo até mesmo de um corpo docente, de responsáveis, né? Mas é como a gente sempre fala, né? O racismo, infelizmente, ele é estrutural. Então a gente precisa aos poucos ir quebrando essas barreiras, né? Eu fiquei curiosa agora com relação à espiritualidade, religiosidade. Como é que você faz isso assim? Você fala do candomblé, você aponta os orixás, como é que você faz? É um debate, né, que eu sempre busco trazer nas reuniões pedagógicas, né, dos grupos de professores, falar sobre África, falar sobre cultura africana. É muito singular quando você fala de cultura indígena ou de filosofia indígena, né? O pensar indígena e o pensar africano, ele nunca está desassociado à questão do sagrado, né? Porque é bem diferente do nosso universo ocidental cristianizado, né? A gente consegue separar muito bem a nossa prática de vida, né? O espaço profano, o espaço sagrado.
E dentro do universo africano, especificamente, né, dos povos iorubás, né, dos povos nagôs, a vida, ela é sagrada. E tudo que você pratica é sagrado. Então não tem como você trabalhar nenhum aspecto cultural que você vá desassociar o sagrado daquela prática. Então a religiosidade, ela está intrinsecamente ligada às práticas sociais do universo africano. Eu lembro. Então, pode falar. Você de qualquer forma, você vai se deparar em algum momento com religiosidade. Você vai trabalhar a temática africana, você vai se deparar com religiosidade, porque é viva. Você vai trabalhar com cultura indígena também, dos povos originários. Você também vai se deparar no momento do sagrado, dentro da religiosidade. Não tem como você fazer essa dissociação. Então eu tento o tempo todo trazer essa consciência, né, que não tem por que ter barreira, não tem por que ter preconceito. A gente precisa estar atento e ouvir essas vozes, porque a gente precisa muito aprender com essa ancestralidade. Isso que eu ia falar, com ancestralidade. Né? Eles têm muito a nos ensinar, né? Como diz, parafraseando a Catiúcia Ribeiro, né, que é uma professora e filósofa africana, ela diz muito sobre essa frase: o futuro é ancestral, né? Então a gente precisa muito aprender com essa ancestralidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da relação, quando você falou de religiosidade, falou que não tem como caminhar sem o sagrado. Aí eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao sagrado e a postura da cultura afro com a natureza. Por exemplo, porque me parece que é meio que unido, não dá para separar quando a gente fala de uma força de vento, que é uma Yansan, né? E a natureza. Então, assim, você chega a falar essas características de cada orixá na sala de aula? Fiz um projeto, né, dentre tantos esses projetos que a gente já vem implementando dentro do nosso espaço escolar, fiz um projeto voltado a trabalhar a cosmovisão da criação do mundo e do homem numa perspectiva iorubá. Né? Foi um grande desafio, mas nós conseguimos, né? No final, a gente conseguiu trabalhar junto com os alunos e fazendo sempre uma associação, né? Convidando alguns alunos de turmas, né, maiores para serem monitores dos alunos de sala de recursos, né, da inclusão. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria, né? Que legal. E aí, a gente trabalhou esse ITAM, né? O ITAM. ITAM é história, né? É narrativa histórica, né? Esse ITAM iorubano que conta um pouquinho dessa passagem da criação do mundo, né, e do homem numa outra visão. Nessa visão que a gente, assim, uma visão totalmente diferente do que a gente conhece, né? De gente sendo um povo brasileiro, né? Catequizado, cristianizado. Então, nossa, assim, foi encantador. E aí eles puderam perceber justamente essa similaridade da natureza com as divindades. E aí a gente até parte por uma perspectiva, né, de se pensar nessa bioafricanidade, o ecossistema, dessa preservação do meio ambiente. É aí que eu mais ou menos queria chegar. Então, quando você traz esse tipo de conscientização de que a natureza ela é sagrada, e que nós somos sagrados. Sim. Porque nós somos compostos dos 4 elementos primordiais. Exato. Né? O nosso corpo é o vento, porque é o ar que nós respiramos, né? O oxigênio, e eliminamos o gás carbônico. Então há circularidade de vento dentro do nosso corpo. 70% água. Exato. Né? A terra que compõe, né, a nossa massa muscular. Exato. E o calor, né, o fogo, que é a temperatura, né, do nosso corpo. Né? Então, assim, nós somos também seres divinos.
nós tudo somos integrado, também né? seres sagrados, né? Porque Aí, nós mas- somos a própria natureza. Então quando a gente pensa sobre esse universo, né, sobre essa ancestralidade, a gente passa a ter um outro olhar, né, de um respeito a esse ecossistema e essa biodiversidade. Então também trabalhar esses conceitos de africanidades dentro dos espaços escolares também leva a essa questão dessas reflexões, Olha né, só, que são isso, tão que necessárias. riqueza que é isso, você chegar para uma criança que mora num país que tá com o cristianismo, não tem como falar que não é, e que tem, aí conta lá a história, toda uma história de início da humanidade, como é que foi, e de repente você chega com essas informações, né, e a criança, caramba, então também essa é uma leitura da vida, é uma leitura, e uma leitura não é só possível, também é uma verdade, né? Ah, eu estou impressionada. É muito lindo, né? Lindo, é lindo, é lindo. encantador. E isso foi vetado, né, pra gente, Por muito né, tempo. por muito tempo. E que bom que existem, assim, vários, né, educadores que agora estão se mobilizando com a causa. E eu acredito que essa entrevista também ela tem, assim, uma importância muito grande, né, para movimentar mais pessoas a adentrarem um pouco mais nesse universo, né, a procurar, né, a estudar, a refletir, porque eu digo, as culturas africanas e as culturas dos nossos povos originários, eles têm muito a nos ensinar, muito a agregar, né, na nossa prática de vida mesmo, dentro das filosofias que muitas das vezes foram relegadas, né, e apagadas, né, num projeto racista que a gente sabe que, Sim, infelizmente, ele existe e é vigente. É delirar demais pensar em levar os alunos a uma não sei se o candomblé chama gira também, não sei, Não. Chama E gira? isso, É e porque isso pra eles também, verem a coisa funcionar. isso também é uma dos questionamentos, umas reflexões que eu tenho feito há pouco tempo. Né? O espaço do candomblé, né? O terreiro de candomblé, ele vai para além da questão sagrada e religiosa. Ele é um espaço de preservação cultural. Exatamente. Então, quando você viaja, um exemplo, vamos pegar o estado de Minas Gerais, né? Que tem um catolicismo ali muito forte e tem como uma das referências culturais as igrejas barrocas, né? Sim, então, principalmente, né, quem é voltado para a história da arte, Isso, né, como você, arquitetura, né? a gente vai direto pra Arquitetura, isso. então você quer estudar sobre arquitetura barroca. Então você não vai fazer as visitações dentro das igrejas? Exatamente. Então o terreiro também ele é um espaço que ele deve ser visitado, assim como as igrejas. Para se você buscar um entendimento de uma ancestralidade, de uma herança cultural e de preservação e de resistência. De resistência, essa é a palavra. Porque tudo que a gente... O samba, ele vem da onde? Não é? Ele vem do terreiro do canto de candomblé, ele é influenciado. A capoeira vem da onde? Né? A própria culinária. Sim. Então, se você for pensar em musicalidade, em culinária, em artes, em tantas coisas, você vai ver que tudo tem a influência de dentro do terreiro, que foi o lugar onde houve a maior preservação cultural africana, E é um de lugar de linguagem resistência mesmo, e né? de resistência. É um lugar de Então, é resistência. possível sim fazer visitações, que as escolas se mobilizem, até um convite, né? Que as escolas se mobilizem a fazer essas visitações para quebrar estereótipos racistas, né? Exatamente. De que eles vão adentrar naquele universo e eles vão ver que nada mais é que o culto à ancestralidade, né? Nada mais é que o culto à própria natureza, nós somos parte dessa natureza. E um lugar que preserva tantas memórias, né, dos nossos ancestrais. E de lá de dentro, eles vão se surpreender, porque lá eles não vão encontrar o diabo, né? Não vão encontrar. Porque é justamente essa questão, né? Eu gosto muito. Essa questão da demonização é justamente para afastar. Né? Claro. Então aí, quando você adentra esses espaços, você vai ver que é uma figura que não faz parte
né, do panteão Iorubá, né, que é uma figura, né, o diabo é uma figura que está intrinsecamente ligado à religiosidade cristã. Exato. Né? E aí, vamos falar de inclusão? Vamos, Esse um trabalho de pouquinho. inclusão, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí você explica para todo mundo como é que é esse esquema de inclusão. E se você, na inclusão, que tipo, vamos lá, fala da inclusão, não vou ficar aqui dando pitaco. Como é que é o trabalho de inclusão que você desenvolve? O trabalho de inclusão também é um trabalho muito desafiador, assim como o trabalho da educação, né, antirracista. A gente encontra assim, muitas barreiras, né, muitos preconceitos, de que um diagnóstico ou de que um laudo, ele é a realidade daquela criança, né? Então, trabalhar com inclusão é justamente romper essa barreira daquilo que já foi pré-determinado, vamos assim dizer, a partir daquele laudo. É você olhar a criança na sua subjetividade, nas suas individualidades. Então, assim, é um olhar muito minucioso e muito cuidadoso. É você realmente elaborar um plano pedagógico individualizado para cada um. Porque eu trabalho com diversos autistas, mas cada autista ele tem as suas peculiaridades. Sim. Ele traz dentro dele as suas potencialidades. Então, trabalhar com inclusão é você trabalhar em cima de potencialidades. E não de dificuldades. Exato. É você romper o diagnóstico, é você romper o laudo. Isso é muito legal, quando você vai em cima da potencialidade e você não fica pensando, não está em primeiro lugar as dificuldades. Não. Vamos trabalhar no que funciona e vamos melhorar isso aí. Isso, né? aí. E aí é que você realmente, você traz um novo olhar, um novo despertar. Tanto para o próprio indivíduo, como a todos ao redor. Seja os colegas, né, de sala de aula, até mesmo a própria família. Então a inclusão é isso. E você vê que há similaridades na luta, né? Por isso que eu tô falando. Há similaridades na luta, né? Muitas. Que são os minorizados. Não são. Eles não são a minoria, eles são os minorizados. Porque na verdade são muitos. Né, falando sobre a questão nossa, né, da nossa raiz histórica, voltando um pouquinho, nós somos 56% afro-brasileiros de todo o Brasil. Então, somos mais que na metade da população brasileira. Então, nós não somos minorias, somos minorizados. A mesma coisa o público da inclusão. Eles não são minorias, são minorizados. Falta muito política pública para investir nessas potencialidades, valorizar isso e ter o acesso, acessibilidade, né? Acessibilidade falta muito. Isso é pensar em inclusão. E o trabalho da inclusão, por isso que é um grande desafio. Você tem vários desafios e desafios maravilhosos. Eu adoro. É o que me mobiliza a minha prática. Acredito, eu também. Pedagógica. A gente, quando faz que é apaixonado, né? Porque se a gente for pensar no lado profissional, né, da educação, nessa desvalorização tão grande que nós, o próprio profissional, então assim, o que motiva, né? Você acordar cedo todos os dias, é você acreditar realmente no seu ideal, acreditar que aquilo que você faz vai transformar, e transforma sim, transforma vidas, com certeza. Nossa, então assim, pra gente dar um acabamento, eu queria que você falasse um pouco, o que você gostaria de falar, pensando assim, esse programa vai ficar para sempre no YouTube, a gente vai desencarnar, vai morrer e o programa vai ficar por aí, né? Sabe-se lá Deus que vou fazer com o programa, mas aí vai ficar por aí. E aí, pensando nisso, na sua luta, que não é uma luta individual, mas é uma luta árdua, sim, com algumas pessoas, né? Algumas pessoas despertando agora. Vamos pensar assim, daqui a 200 anos, quando falarem em você, alguém vai falar? Alguém pensando no ancestral vai lembrar de você? O que você gostaria que tivesse no seu epitáfio? O que você queria que tivesse escrito ali sobre você? Ou uma mensagem que você queira deixar para o futuro, que está numa garrafinha com papel, e alguém vai encontrar um dia no mar, vai falar, olha que quebrar, e vai falar,
Uma pessoa chamada Daniele Amâncio escreveu isso aqui. O que você gostaria que tivesse escrito ali? Né? Que a nossa sociedade ela seja tenha mais equidade, né? Seja mais igualitária, né? Com mais justa, com mais respeito à diversidade, né? Que a gente valorize esse potencial que é o povo brasileiro, né? Nas suas diversidades culturais, que haja esse olhar mais empático, mais amoroso, né? E que todos tenham, né, as oportunidades, né, de exercer sua cidadania. Exato. Que a cidadania ela não seja um longo caminho, como diz no livro de José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, um longo caminho, é o título do livro. E que esse caminho não seja tão longo, que ele seja mais estreito, que a cidadania realmente seja exercida por todos. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Com toda certeza. É isso aí. Gente, olha só, a gente está aqui com a professora Daniele Amâncio. Foi uma aula, dá vontade até de assistir sua aula. Eu acho que eu vou acabar indo assistir sua aula, porque eu vou aprender muito. Estamos terminando esse episódio. Eu gostaria que você desse as suas redes sociais, onde é que podem encontrar você, fazer contato com você. Então, tem o Instagram, Daniele.Amâncio, né? É o meu Instagram. E tem o Facebook também, que é Dani Sofia Gabriel, o nome dos meus filhos. Ai, que lindo! Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Ronaldão, fala aí sua arroba. A minha arroba professor_Ronaldão. O professor Ronaldão. O Ronaldo está sempre por trás das câmeras, mas ele também está aqui. Eu sou @Ana Piccinini. E se alguém quiser ir lá falar algum desaforo, fala pra mim, não fala pra ela não. Tá bom? Então estamos terminando mais um episódio de Hóspedes do Tempo. Lembrando a vocês que quanto mais inscrições, quanto mais likes e comentários, esqueci de falar na primeira vez, comentário também conta para movimentar o algoritmo. Então é isso, gente. Um grande beijo, então, um abraço aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a Adorei você, estar com viu, querida? Muito obrigada. Ela é linda, né, gente? Ela é lindona. Então vamos dar tchau, pessoal. Tá? Tchau, gente. Tomem vergonha e façam inscrição. Beijo.